Bom dia, pessoal. Paz do Senhor. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula domingo retrasado. Aula de número 6. Na verdade, deve estar 5 na folha, mas é a parte 2, da aula. No domingo retrasado, a gente falou da primeira parte da folha aí, do atributo da onisciência divina. Hoje nós vamos falar somente de 2. A onipotência de Deus e a imutabilidade de Deus. E espero que a gente encerre hoje tranquilamente essa folha, porque eu achei que ela ia durar somente uma aula, mas a gente gastou uma aula só no primeiro. Mas eu acho que agora vai ser mais tranquilo a gente ver o resto. Antes de tudo, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre a questão da onisciência divina? Ficou bem explicado na aula retrasada, sobre o conhecimento de Deus? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, quando a gente falar dos decretos de Deus. Porque quando a gente fala de conhecimento de Deus, onisciência, a gente também fala de decreto. Aí a gente vai falar um pouco sobre conhecimento livre, conhecimento natural, conhecimento médio, se existe ou não conhecimento médio. Então a gente vai deixar isso para outra aula. Então, entrando aí já na folha, no tema, a gente vai olhar alguns textos que falam sobre a onipotência de Deus. Essa palavra oni, significa todo, todo em latim. Então, quando a gente fala onisciência, é que tem toda ciência. Onipotência, porque tem todo poder. E a onipotência é exatamente a ideia de que Deus, e a realidade de que Deus ele tem todo o poder. Deus pode todas as coisas, ele é todo poderoso. A palavra El Shaddai, Deus é todo poderoso. Então veja aí comigo uma definição breve sobre a onipotência. Deus é todo poderoso, o seu poder se manifesta, por exemplo, na criação do universo e na ressurreição, de modo que Deus pode fazer qualquer coisa. Ok? Então, Deus é todo poderoso, o seu poder se manifesta na criação do universo, na ressurreição, de maneira que Deus pode fazer qualquer coisa. E a gente precisa muito bem qualificar esse qualquer coisa, porque existem algumas incompreensões sobre isso. Deus pode fazer qualquer coisa em que sentido? Por que eu digo isso? Os irmãos vão ver que a Bíblia ela coloca certas limitações, entre aspas, em Deus. E aí isso pode até assustar os irmãos. Como assim, Deus tem limitações? E já assustando os irmãos mais ainda, há coisas que Deus não pode fazer, e isso é bíblico. E eu vou mostrar para os irmãos, mas a gente precisa qualificar, o que a gente quer dizer com isso, para a coisa não ficar estranha na nossa cabeça. Mas vamos lá, a ideia de que Deus é todo poderoso. Se vocês abrirem comigo rapidamente em Gênesis, lá no capítulo 17, no versículo 1, primeiro, Gênesis 17, verso 1. Veja o que o texto diz. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, na verdade quem ainda era Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Então, um dos nomes de Deus, no hebraico, El Shaddai, é esse. Deus é Todo-Poderoso. E ele se apresenta aqui para Abraão dessa maneira. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. Esse nome se repete várias vezes no Antigo Testamento. E é exatamente esse nome que qualifica a gente falar de Deus como sendo onipotente, porque é o próprio Deus que se apresenta dessa maneira. Então é muito adequado a gente chamar Deus de Todo-Poderoso. É um dos nomes de Deus. Deus tem vários nomes, E vocês sabem disso, eu já expliquei, que o nome ele qualifica quem a pessoa é, geralmente. Ela dá uma característica de quem a pessoa é. Então, quando Deus se apresenta como Todo-Poderoso, ele está basicamente se autodescrevendo, descrevendo o seu todo poder. E ele fala assim a Abraão. E Abraão conhece a Deus dessa maneira. Se vocês abrirem agora em Apocalipse 19, pulando do primeiro livro da Bíblia para o último livro da Bíblia, os irmãos podem perceber que a mesma qualificação permanece, uma vez que Deus ele é imutável, e a gente vai ver isso hoje também. Apocalipse capítulo 19, verso 6.
Veja comigo. Todos encontraram? Tá? O texto diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Okay? Deus Todo-Poderoso reina. E aqui o autor, que é João, ele conecta o todo poder de Deus com o reino de Deus. Uma vez que Deus é todo-poderoso, ele tem todo o poder, então ele é digno de reinar. Né? Deus controla todas as coisas e ele reina sobre todas as coisas. Tá? Então veja, a Bíblia é muito clara, né? Só nesses dois textos que a gente passou, não precisa da gente passear na Bíblia como um todo, mostrando que Deus de fato tem essa qualificação. Ele é o único ser que é todo-poderoso. Não existe outro ser que é todo-poderoso a não ser o próprio Deus. Ok? Até aqui? Certo? Básico, né? Então veja, como que esse poder que Deus tem se manifesta? Como que a gente pode apreciar esse poder? Como é que a gente pode ter algum exemplo, alguma ideia para a gente ver esse poder de Deus? Bom, o poder de Deus, ele se manifesta de várias formas, pessoal, vocês sabem disso. Através de milagres, através das maravilhas que Deus faz. Mas a Bíblia, ela dá, assim, bastante atenção a dois exemplos que exemplificam muito bem isso, que é a criação do universo e a própria ressurreição. Se os irmãos abrirem, então, em Gênesis novamente, capítulo 1, verso 1, os irmãos já sabem de cor, na verdade nem precisa abrir, né? O que o texto lá de Gênesis 1 diz? No princípio... Ó, senti um maestro agora, assim, coral. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E isso manifesta muito bem o poder de Deus, como ele é todo poderoso. Né? Porque a princípio a gente pode olhar para esse texto e já está acostumado com ele e pensar, mas por que isso manifesta tão bem o poder de Deus? Porque, pessoal, quando Deus cria, na tradição cristã e na tradição judaica, ele faz isso a partir de nada. De nada. Deus cria a partir de nada. Se a gente pensar como os povos antigos eles acreditavam na criação do universo, na verdade, existiam vários mitos sobre como o universo ele veio a ser formado, mas um muito comum na antiguidade, fora os judeus, né, os judeus não criam assim, mas, por exemplo, os gregos criam assim, eles acreditavam que o universo ele não foi criado por nenhum deus. Na verdade, os gregos eles acreditavam que o universo ele existia desde sempre em um estado de caos. Né? Então, ele vivia em um estado de caos, mas ele não tinha um início. Pensa numa massa de modelar sem forma. É assim que os gregos imaginavam no início. O universo era uma massa, uma matéria sem forma. E aí, o que acontece? Então, existe um deus intermediário aí, chamado Demiurgo, que ele dá forma a essa matéria informe. E aí ele vai criando o universo a partir, então, dessas ideias que ele contempla, né? Então, veja, o universo sempre existiu. Esses deuses, eles somente modelam aquilo que está sem forma. Por quê? Porque não existia essa noção, para eles era impossível uma noção de um Deus que traz à tona toda a matéria, tudo que existe. Né? Um Deus só modela, não tem como você simplesmente criar algo a partir de nada. Né? Mas os judeus, por outro lado, eles acreditavam, baseado em Gênesis 1, que na verdade o universo ele passou a existir. Deus ele criou o universo e ele não criou o universo a partir de matéria pré-existente. É o que em latim a gente chama de creatio ex nihilo. Essa frase é muito importante vocês saberem. Creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Esse é o conceito cristão. O primeiro cristão a falar desse conceito foi um indivíduo chamado Teófilo de Antioquia, no século II. Então, a noção judaico-cristã é de que Deus ele cria sem matéria pré-existente nenhuma. Pensa comigo, se você vai fazer uma escultura, o que você faz? Você utiliza uma matéria, né? Anterior, sei lá, uma madeira, você pode fazer lá de mármore, não sei. Mas a matéria está lá, você só transforma essa matéria. Né? Mas Deus não. Deus, para fazer o universo, ele simplesmente, a partir do seu eterno poder, ele traz o universo à existência, mesmo sem nenhuma matéria pré-existente.
Isso indica muito poder, muito poder. Né? Então, somente pela vontade de Deus o universo ele veio a existir. Eu já li isso para os irmãos, né, quando a gente estudou sobre a questão da autoexistência de Deus e como Deus trouxe o universo pela sua vontade, e é exatamente isso que aconteceu. Deus quis e o universo surgiu, do nada, sem matéria pré-existente nenhuma, ok? Então isso mostra um poder de Deus. Uma outra passagem que mostra sobre o poder de Deus e exemplifica isso, está em Salmos, no capítulo 33, no verso 9. Veja o que o salmista diz. Salmos 33, verso 9. E aqui o texto é mais interessante de Salmos, porque aparece um elemento aqui importante para nós. Todos encontraram? Salmo 33, verso 9? Veja, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Simples assim. Né? Então, explicando o que aconteceu em Gênesis 1, Deus falou. Só aconteceu isso. Deus falou e tudo apareceu. Deus quis e tudo surgiu. Só isso. Né? E esse versículo é interessante. Por que ele é interessante? Alguém sabe por que ele é interessante? E alguém consegue fazer uma conexão com o Novo Testamento em cima desse versículo? Wesley não vale. Ah, então tá bom. Ah, então é. Qual que é a conexão, Wesley? No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra? Estava com Deus, era Deus, e tudo que foi feito se fez por causa da palavra. Aí sim. Veja que interessante, pessoal, né? A gente está lendo Salmos aqui, está muito antes, 1000 anos antes de Jesus, né? Mas o salmista está falando que Deus cria as coisas através da sua palavra. Né? Bom, o apóstolo João, ele inicia o seu evangelho qualificando quem é essa palavra, porque essa palavra é uma pessoa, Jesus Cristo. Essa palavra é uma pessoa. Né? Então, quando Deus cria, ele cria através da sua palavra. Mas, João, ele fala, no princípio era a palavra, verbo, né? É a palavra grega logos. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E tudo do que foi feito se fez por meio dele, né? Por meio dessa palavra. Colossenses fala, né, que por Cristo foram feitas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, potestades, tudo se fez por meio de Jesus Cristo. Né? Então essa palavra não é simplesmente que Deus ele fala e dá um comando, é Cristo. É Cristo. Deus cria a partir do verbo, a partir do logos de Deus. Ok? Ok, pessoal? Então essa é uma conexão interessante de se fazer aí com o texto de Salmos. Bom, Romanos capítulo 4, verso 17, é um outro exemplo. E em Romanos, o apóstolo Paulo fala da ressurreição, como também um modo de Deus manifestar o seu poder. Romanos capítulo 4, verso 17. Todos encontraram? Romanos 4, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não são como se já fossem. Deus que vivifica os mortos. Esse é um grande milagre, tá? Ressurreição é um grande milagre. Não só ressurreição, conversão. Conversão é um grande milagre. Por que é um grande milagre conversão?
porque o Novo Testamento fala que nós estávamos mortos. Não é essa a linguagem que Paulo utiliza, né? Então, nós estávamos mortos e Deus nos vivificou. Isso é um grande milagre. É tão grande esse milagre que Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele faz uma comparação da conversão com a criação do universo. Ele faz essa comparação. Ele fala assim que quando a luz do Evangelho brilha na nossa consciência, quando o nosso coração, ele é regenerado por Deus, ele fala que é como se Deus dissesse: haja luz no nosso coração, e a luz do Evangelho brilhasse. Assim como Deus fala: haja luz no princípio, na criação, e a luz aparece. Então, o apóstolo Paulo ele compara a criação do universo com a criação do novo homem em Jesus Cristo. Então, são ambos atos milagrosos de Deus. Estávamos mortos e Deus nos deu vida. E ainda passaremos por um processo de ressurreição, como aqui o texto diz, E isso comprova, então, que Deus é todo-poderoso, porque essas coisas, elas não são possíveis de maneira natural. Um morto não pode tornar a viver de maneira natural. E muito menos um pecador pode se arrepender sem a operação do Espírito Santo, por si mesmo, porque espiritualmente ele está morto. Morto não levanta, naturalmente. Então é necessária uma intervenção por parte de Deus na conversão. E a gente vai ver isso muito mais para frente. A gente está longe de estudar isso ainda, tá bom? Até aqui dúvidas? Então são dois exemplos, que a Bíblia mostra que Deus de fato é todo-poderoso, na criação e na ressurreição. Por último, pessoal, isso mostra que Deus pode fazer qualquer coisa. Ok? Deus pode fazer qualquer coisa. Tem muitos textos que falam isso, mas eu vou citar só alguns. Gênesis 18, verso 14. Nós não vamos ver toda essa lista aí, para a gente não ficar agarrado, igual na semana passada. Gênesis capítulo 18, verso 14. O texto diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então veja, a pergunta aqui é bem retórica, Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Será que existe algo difícil de Deus fazer? Essa é a pergunta. E é claro que é uma pergunta retórica, porque não existe coisa nenhuma difícil para Deus fazer. Não existe nada difícil para Deus fazer. E isso se dá no contexto em que Deus promete que Sara terá um filho e ela ri. Fala assim: eu, velha do jeito que eu já estou, vou ter um filho? Está de brincadeira. E ela ri, E aí surge essa pergunta: você acha que tem alguma coisa difícil para Deus? Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, não tem nada difícil para mim, E quanto mais abrir o ventre de Sara, mesmo sendo já de idade, Então, isso aqui também já mostra o Todo-Poderoso em ação, Ele se apresenta a Abraão dessa maneira, e ele não só se apresenta a Abraão assim, ele mostra a Abraão que ele é de fato Todo-Poderoso, que não tem nada difícil de ser feito por ele. Já pulando para o Novo Testamento, você foi comigo em Mateus capítulo 19. Por que é importante a gente sempre percorrer o Antigo Testamento e ir para o Novo Testamento? Para os irmãos perceberem que há uma conexão, não existe uma quebra aqui, tá? Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento fala de Deus da mesma maneira. Inclusive, pessoal, essa ideia, não sei se vocês já viram essa, de que Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, severo, Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, amoroso. Vocês já ouviram isso? Ou então tiveram essa impressão? Em Cristo, na graça, Deus é bonzinho, mas no Antigo Testamento Deus é mau, manda matar e tal, Não é verdade? A gente ouve isso aí, eu já ouvi isso demais, Mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Deus é bastante misericordioso no Antigo Testamento. O maior exemplo disso é que Deus tirou o povo do Egito de graça, pela misericórdia, aturou o povo no deserto, não destruiu o povo, mesmo o povo murmurando, sendo idólatra,
Ele preservou ainda o remanescente desse povo por causa da sua aliança com esse povo, né? E ele foi bastante misericordioso em várias ocasiões. Pense em Nínive, quando Deus entra na cidade de Nínive através da pregação de Jonas, e a cidade toda se arrepende, e Deus não destrói aquela cidade. Enfim, são muitos exemplos no Antigo Testamento de Deus sendo, sim, misericordioso, né? De fato, Deus em algumas ocasiões era justo. E no Novo Testamento, como contraste, a gente tem, claro, a bondade em Cristo, a misericórdia, mas é só vocês lerem Apocalipse, que vocês vão ver Cristo descendo com uma espada saindo da boca, né? E sangue até a coxa. Veja, isso está no Novo Testamento, né? Então não existe essa quebra de conexão com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Deus é o mesmo. Só existe uma revelação progredindo. A revelação ela vai se abrindo, ela vai ficando mais incorporada. A gente vai tendo mais informações, né? No Antigo Testamento é difícil você ver, por exemplo, o papel ali de Cristo e da encarnação. É difícil você ver isso, apesar de você ver Cristo toda hora. Mas é claro que a gente já está lendo com as lentes do Novo Testamento e é muito mais fácil enxergar essas coisas lá, né? O papel do diabo, por exemplo, e a questão do inferno, tudo isso é muito difícil de se ver no Antigo Testamento. Então a revelação ela vai se desdobrando e vai ficando cada vez mais clara, mas Deus é o mesmo, ok? Em Mateus capítulo 19, verso 26 diz assim: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ok? A Deus tudo é possível. Tudo. Tudo é possível para Deus. Tá? Ok, pessoal? Lucas 1,37. O texto diz: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ok? Tá claro isso? Não tem nada impossível para Deus, nada que Deus não possa fazer. Bom, Mateus, então como é que fica quando você abriu a aula falando que tem coisas que Deus não pode fazer? Por que é importante a gente qualificar o que significa Deus ser todo-poderoso e o que significa a Bíblia dizer que Deus pode fazer todas as coisas e que não tem nada impossível para Ele? Existe uma crítica, na verdade uma crítica em forma de paradoxo, que geralmente ela é posta na internet, e os irmãos um dia podem ficar em parafuso se os irmãos lerem isso. Então eu preferi já trazer essa crítica para a gente dar uma avaliada nela e para que os irmãos não se assustem depois com esses ateus de internet, ou atoas de internet, né? Não sei. Mas é o paradoxo da pedra, é um paradoxo bem antigo esse paradoxo. E não sei se os irmãos já viram sobre ele, mas o paradoxo diz o seguinte, e eu não quero que os irmãos leiam a resposta antes, eu quero que os irmãos pensem um pouco, né? Na seguinte coisa: Deus pode criar uma pedra tão pesada que não consiga levantar? Essa é a pergunta. Deus pode criar uma pedra que é tão pesada que Ele mesmo não consiga levantar? Deus pode fazer isso? O que vocês acham? Não? Quem acha que não, levantar a mão. Okay. Bom, se Deus não pode criar essa pedra, então Ele não é todo poderoso, porque tem uma coisa que Ele não pode fazer, que é criar essa pedra. Deus não pode pecar. Aí, já começou a responder, mas ainda, por que não? Então não é todo poderoso. Ele não pode pecar, pecar ele não pode. O que ele fizer, está feito e não foi pecado. Ok. Não foi injusto ele fazer. Então não é todo poderoso, porque Deus, todo poderoso, pode fazer todas as coisas. Se Ele não pode pecar, então não é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Então... E aí? Então quem respondeu que sim, né? Quem não levantou a mão, então quer dizer que Deus pode fazer essa pedra? Bom, se Ele pode fazer essa pedra, então não pode levantar ela, né? Se Ele pode fazer uma pedra tão pesada que Ele não consiga levantar, então Ele não é todo poderoso porque não pode levantar ela. Ou seja, em ambos os lados do dilema, Deus não pode ser todo poderoso. Se Ele não pode criar a pedra, então não é todo poderoso. Se Ele pode criar a pedra, então não é todo poderoso de novo, porque não consegue levantar a pedra. Isso é um paradoxo, né, pessoal? Difícil, né? Então, isso é um paradoxo filosófico, viu? Então, geralmente, as pessoas usam isso para desqualificar a onipotência de Deus.
E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que o crente vai resolver esse problema? Alguém tem alguma solução? O Tigrinho começou a caminhar ali, na questão do pecado, né? Na questão da mentira, né? Porque a Bíblia de fato fala isso. A Bíblia fala que Deus não pode fazer certas coisas. A Bíblia fala assim que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode se arrepender, Deus não pode mentir. Eu acho, por exemplo, o pecado. O pecado é coisa do homem. Não é coisa de Deus. Então, Deus não peca. Por quê? Ele sempre é todo poderoso, e dono de tudo. Tudo que ele fizer está certo. Ok. Tudo que ele fizer está de bom tamanho. Então, o que ele fizer, mas ele matou o camarada lá e o camarada era inocente. Era inocente para os homens. Para Deus ele não era. Sim. Então é tudo isso. Deus Sim. não teve ele como inocente quando Deus matou o camarada. Então, Sim. tem as coisas que é de Deus e tem as coisas que é do homem. O de Deus está muito Sim. acima. Sim. Coisa que nem os homens nem podem compreender. Exatamente. Vamos ver alguns textos sobre isso. Hebreus 6,18. Abra comigo rapidamente. É isso que o Tigrinho está falando aí. E a gente então precisa formar um... O que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Nós precisamos primeiro resolver esse problema com um conceito de onipotência apropriado. A gente precisa saber o que significa isso. Senão os irmãos vão entrar em parafuso quando um à toa de internet chegar e colocar isso lá para você. Porque o nosso conceito de onipotência não deve vir só da reflexão, tem que vir das Escrituras. Então, se as Escrituras dizem de um lado que Deus tudo pode fazer e que nada para Deus é impossível, e por outro lado as Escrituras dizem que Deus não pode mentir, que Ele não pode se arrepender, que Ele não pode pecar, bom, então a gente tem que construir um conceito coerente, levando todas as partes das Escrituras, né, em conta. Em Hebreus 6, aí no verso 18, o texto diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. O autor de Hebreus ele é muito claro em dizer que é impossível que Deus minta. Mas espera aí, eu acabei de ler em Lucas que para Deus tudo é possível. Existe uma contradição aqui? Claro que não. A gente precisa então formar um conceito correto, tá? Mas fato é que a Bíblia diz que é impossível que Deus minta, e essa é a base da nossa confiança em Deus. Porque se Deus mentisse, pessoal, se fosse possível Deus mentir, como é que você confiaria nele? Como é que você ia saber que o Evangelho é verdadeiro e você poderia confiar? Né? Então, o autor de Hebreus diz, é exatamente porque é impossível que Deus minta, que nós temos uma confiança em Deus plena. Um outro texto que fala também de uma impossibilidade para Deus, está em 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Verso 13. Olha o que o texto diz. 2 Timóteo 2,13. Todos encontraram? Todos encontraram? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Parte B do verso diz: não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Não pode. Então, se Deus prometeu na sua aliança alguma coisa e nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Deus não pode negar a si mesmo. Não tem jeito disso acontecer, é impossível isso acontecer. Deus não vai negar a si mesmo. Tá? E por último, Números 23, 19, lá no Antigo Testamento. Não é só um conceito do Novo Testamento. Números 23, 19. O texto diz: Deus não é homem para que minta, né? Repetindo o que o autor de Hebreus disse lá, é impossível que Deus minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lembra que eu falei com os irmãos esses dias para trás, dos textos que falam que Deus se arrependeu? E por que a gente não pode interpretar esse texto de maneira literal? Lembram-se disso? A razão está aqui em Números.
Porque Números diz que Deus não é um ser humano para que ele se arrependa, o ser humano que se arrepende. Deus não tem erro de cálculo, porque ele já sabe o que vai acontecer, ele não erra, não tem um arrependimento por ter feito alguma coisa que não estava prevista por ele. Não existe isso, né? Então, quando a Bíblia fala de arrependimento de Deus, está falando numa linguagem humana, porque a gente não consegue transmitir na nossa linguagem o que se passa na mente divina, né? Então, eu falei para os irmãos que isso é uma linguagem antropomórfica, linguagem humana, né? Mas o texto é muito claro, Deus não pode mentir e muito menos se arrepender, né? Então, existem coisas que as Escrituras falam que Deus não pode fazer. Tigrinho falou algumas coisas a mais. Deus não pode pecar. Deus não pode fazer isso, né? Ele não pode deixar de existir. A gente já estudou sobre a autoexistência de Deus, que é a base da existência de todas as coisas. Como ele é o ser autoexistente, como ele é a própria existência em si mesmo, não tem como Deus deixar de existir. Não tem jeito dele fazer isso, né? Então veja, existem limitações em Deus. Só que a pergunta é, como conectar então essas informações com as informações que a gente já leu, de que não há nada impossível para Deus, que Deus pode fazer todas as coisas? Como conectar isso, tá? E isso é muito interessante. Eu trouxe, pessoal, um texto que eu mesmo escrevi e publiquei lá no meu Instagram, no ano passado, se não me engano, né, respondendo esse dilema aí, esse paradoxo da pedra. Eu acho que ele resume bem, né, modéstia à parte, eu acho que ele resume bem a resposta para isso, tá? A resposta é muito simples, nenhum acadêmico utiliza essa crítica hoje, ela é fracassada mesmo, já é reconhecidamente fracassada, tá? Porque existe um problema com ela muito simples, mas é difícil a gente enxergar quando, né, a gente vê pela primeira vez esse paradoxo. Eu lembro quando eu li isso, anos atrás, eu fiquei, gente, então Deus não é todo poderoso, não, então Deus não existe então, não, né? Só pode, que coisa absurda é essa, né? Mas depois pesquisando eu entendi que esse paradoxo é furado. Mas eu vou ler para os irmãos aí, se vocês quiserem acompanhar comigo a resposta. Lembrando que a pergunta é, Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não consiga levantar? Não, se ele pode criar essa pedra, então ele não é todo poderoso porque ele não consegue levantar. Se ele não pode criar essa pedra, ele não é todo poderoso porque não pode criar essa pedra. Em ambos os lados, Deus não seria todo poderoso. Mas a resposta é simples. Tal desafio nos fornece a oportunidade de definir o significado de onipotência divina. Existem pelo menos duas possibilidades tradicionais de definição. Tem como a gente definir onipotência de duas maneiras, tá? A primeira delas é o que a gente chama de possibilismo lógico, e a segunda delas é o que a gente chama de possibilismo universal. Os irmãos não precisam se preocupar com essa terminologia aqui, tá? A opção 1 diz o seguinte, associada a Tomás de Aquino, e a maioria esmagadora dos teístas, né, aqueles que creem em Deus, define a onipotência como a capacidade de fazer tudo o que é logicamente possível. Mais uma vez, a primeira definição que você pode ter de onipotência é dizer o seguinte, onipotência é a capacidade que Deus tem de fazer tudo o que é logicamente possível. Tudo que é logicamente possível. Vou explicar para os irmãos o que isso significa daqui a pouquinho. Deus poderia criar o mundo do nada, por exemplo, mas não fazer um círculo quadrado. Deus pode criar o mundo do nada? Pode. Mas Deus pode fazer um círculo quadrado? Não. De acordo com essa definição, não. Por que que não pode? Um círculo quadrado é uma impossibilidade lógica. Bom, se é um círculo, por definição, não pode ser quadrado, certo? Existe um triângulo de dois lados? Por quê? Porque, por definição, o que significa um triângulo? O significado de triângulo? 3 lados. Então, se o triângulo tem 2 lados, já não é um triângulo. Essa é uma impossibilidade lógica. Tá? Por definição, não tem como isso existir. Então, aqui a gente tem que separar possibilidade lógica e possibilidade física. São coisas diferentes. Jesus pode andar em cima da água? Isso é uma impossibilidade lógica? Não é. É uma impossibilidade física. Contraria as leis da física.
mas não as leis da lógica. Não tem nada de absurdo em você pensar logicamente, não quebra nenhuma lei da lógica, Jesus andar em cima da água. Aliás, a gente vê a água lá, você sai, eu ando ali em cima. E pensa que ela está mais densa do que ela é. Né? E pensa que você Sim. pode andar. E quando você vai, quantas vezes? Sim. Eu já sonhei que eu vi a água e falei, eu vou andar por cima. E quando eu pisava, eu via que ela era mole demais para me andar em cima dela. Isso é normal. Veja, para nós, né, isso é uma impossibilidade física. Nós não conseguimos andar em cima da água igual Jesus andou, né? Mas Jesus ali faz um milagre. Ele anda em cima da água. Ele está quebrando, então, as leis da física. Mas ele não está quebrando nenhuma lei da lógica, né? Nenhuma lei da lógica. O que seria quebrar a lei da lógica? Você quebrar o que a gente chama de princípio do terceiro excluído, princípio da não contradição, isso são leis lógicas. Mas leis físicas, Deus pode quebrar porque Ele mesmo estabelece essas leis. Por exemplo, Deus pode transformar a água em vinho? Pode, né? Isso quebra as leis físicas? Quebra. É um milagre? É. Mas não quebra nenhuma lei lógica. Não há nada de absurdo em você pensar numa água sendo transformada em vinho. Mas é muito absurdo você pensar em um triângulo redondo. Não tem como você pensar numa coisa dessa, por quê? Porque é logicamente impossível. Tá? Então, nessa primeira opção, Deus pode fazer tudo o que é logicamente possível e quebrar todas as leis da física. Tá? É exatamente esse conceito que a gente chama de onipotência divina. Ok? Tradicionalmente, cristãos vão qualificar a onipotência desse jeito. Tá? Isso aqui vai resolver o paradoxo. Eu vou mostrar para os irmãos como que vai resolver o paradoxo. Tem uma segunda opção. E essa opção aqui é tomada por alguns também. Você pode tomar essa opção também. É a posição 2. A posição 2, associada a Descartes, alega que a onipotência é a capacidade de fazer qualquer estado de coisas, inclusive coisas logicamente incoerentes, como um círculo quadrado ou um solteiro casado. Veja, é possível Deus criar um solteiro casado, né? Isso é logicamente impossível. Por quê? Porque, por definição, um solteiro significa o quê? Uma pessoa que não é casada. Então, criar um solteiro casado é logicamente impossível para Deus. Mas essa segunda definição vai dizer, Deus pode fazer inclusive isso. Deus pode fazer o que é logicamente impossível. Ele pode criar um quadrado redondo, ele pode criar um solteiro casado, porque para Deus nada é impossível. Tá? Nessa segunda definição, você poderia dizer até o seguinte, Deus pode mentir. Deus pode pecar, Deus pode, Deus pode deixar de existir. Tá? Mas isso é logicamente impossível. Mas dessa segunda definição aqui, até as coisas logicamente impossíveis, Deus pode fazer. Essa é a posição mais extrema, né, da onipotência de Deus. Por que isso resolve o paradoxo? Qualquer uma das formas que você tomar, a primeira definição, a segunda definição, o paradoxo ele se dissolve. Se você acreditar que onipotência significa que Deus pode fazer tudo aquilo que é logicamente possível, então o paradoxo não se aplica a Deus, porque o paradoxo é logicamente impossível. Ou seja, é só um jogo de palavras. Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não consiga levantar? Bom, é lógico que não, porque esse é um paradoxo. Assim como Deus não pode criar um círculo quadrado. Assim como Deus não pode fazer um solteiro não casado, porque isso é simplesmente um jogo de palavras. Se é solteiro, é não casado. Né? Então, o paradoxo não deve afetar nenhum cristão, porque o conceito de onipotência não é o conceito de fazer coisas logicamente incoerentes. Tá? Então, se você toma esse conceito, o paradoxo não se aplica de maneira nenhuma a você. Bom, mas se a pessoa reclamar e falar assim, mas esse Deus é muito fraco aí. Se Deus é todo poderoso mesmo, então ele deveria fazer até mesmo paradoxos, o que é logicamente impossível. Bom, se o crítico pressionar você a isso, então você pode concordar com ele e falar, beleza, então vamos concordar que Deus pode fazer algo logicamente impossível. Então Deus pode fazer sim uma pedra tão pesada que ele mesmo não consiga levantar e ainda assim a levante. Aí o crítico vai falar assim, mas isso é logicamente impossível? Beleza, mas você não acabou de falar que Deus pode fazer o que é logicamente impossível? Então, logo nós podemos também falar isso, sem problema nenhum. Já que ele abriu espaço para Deus fazer paradoxos.
então você pode muito bem concordar com ele e dizer que Deus pode fazer a pedra e pode inclusive levantar essa pedra e ele não pode mais reclamar da sua resposta, porque ele acabou de abrir espaço para dizer que Deus pode fazer o impossível, tá? Então, em ambos os lados, em ambos os conceitos, o conceito ele não se aplica. É por isso que esse argumento não é mais utilizado hoje, porque o cristão pode muito bem escapar de qualquer maneira, tá? Segundo a Bíblia, se Deus pode pegar no mar e colocar na palma da mão ou areia do mar, Sim. a pedra não caberia no universo. Né? Não teria lugar para ele fazer essa pedra. Ele teria que criar um outro Sim. espaço muito maior que o universo para depois ele fazer a pedra. Sim. Entendeu? Mas aí o crítico pode pressionar e falar assim, Deus pode criar esse lugar onde ele pode fazer essa pedra? Se você falar que não, então não é todo poderoso. Se você falar que sim, então ele não é todo poderoso, porque ele não vai levantar a pedra depois que ele fizer o lugar, né? Mas o ponto é que independente, né, de quanto o crítico pressione, independente dos conceitos que você toma, você consegue resolver muito bem o paradoxo. Você fala assim, não, isso é um paradoxo e Deus não faz paradoxos. E longe de ser um defeito em Deus, é uma qualidade. Imagina se Deus pudesse fazer paradoxos, pessoal. Se Deus pudesse mentir, por exemplo. Longe de ser uma perfeição de Deus, seria uma imperfeição de Deus, claro, né? Então nesse sentido, o crítico não pode prosseguir. Bom, se o crítico quiser prosseguir, você toma a segunda definição e fala, beleza, Deus pode fazer paradoxos. Então Deus pode criar essa pedra que ele mesmo não consegue levantar e ainda levantar ela. Aí ele vai reclamar, bom, isso é logicamente impossível, é contraditório. Você vai falar, beleza, mas você não falou que Deus pode fazer contradições? Então não pode reclamar agora quando ele faz. Ok? Tá claro isso? Eu sei que é um pouco mais complexo, né? Mas é importante. Por quê? Porque eu não quero que os irmãos saiam aí sem entender, né, o conceito de onipotência, como se a Bíblia estivesse contradizendo. A Bíblia não está se contradizendo. Tá? Então, a onipotência de Deus, definindo aqui de maneira mais clara para os irmãos, significa que Deus pode fazer tudo o que é consistente com a sua própria natureza. Tudo que é logicamente possível. Tá? Por que Deus não pode mentir? Porque Ele é o paradigma de verdade. É como se a própria verdade mentisse. Isso é logicamente impossível. Né? Por que Deus não pode ser injusto? Porque Ele é essencialmente justo na sua natureza. Ele não é justo só nas suas ações, a sua natureza é justa. Então, as ações de Deus refletem a natureza divina, são expressões da natureza divina. É aquela mesma história, Deus poderia dar um comando de que o estupro é certo. Não, porque isso é logicamente impossível. Porque os mandamentos de Deus são reflexões, refletem necessariamente a natureza de Deus. Se Deus é essencialmente justo, os seus mandamentos refletem necessariamente a sua natureza. Então Deus não poderia dar um comando como esse. Tá? Não existe essa possibilidade, é logicamente impossível. E isso é uma perfeição de Deus. Essa é a base da nossa confiança em Deus. Se Deus prometeu alguma coisa para você, Ele não pode ser infiel. Não pode. Se Deus falou que algo vai acontecer, isso tem que acontecer. Ele não pode negar a si mesmo. Se Deus falou que algo é verdade, você pode confiar, porque é verdadeiro. Deus não pode mentir. Ok? Está claro isso? Dúvidas? Dúvidas? Tudo certo? O problema é que o homem está entre Deus. Muitas vezes o homem está tomando o lugar de Deus. E muitas vezes ele está no lugar de Deus. O homem declarou essa palavra, a palavra é de Deus, o homem declarou. Mas como que esse homem declarou? Esse que é o problema. Será que ele declarou a verdade de Deus? Será que ele declarou toda a palavra de Deus do jeito que Deus falou? Sim. Ou ele está falando de uma outra maneira? Aí, Claro. Alguma coisa que está... Sim, aí é tomar cuidado, né? Aquilo que Deus fala é imutável, claro, né? E Ele vai cumprir porque não pode negar a si mesmo. Agora, a nossa pergunta é, foi de fato Deus que falou isso? Essa é a pergunta, né? Porque tem muitas pessoas que falam que Deus disse coisas que Ele não disse, né? Aí já não é culpa de Deus, já é culpa do ser humano que distorce o que Deus falou, certo? O ser humano não é infalível, Deus é. O ser humano falha mesmo, tá? Beleza, pessoal. Então pronto, agora vocês sabem o que significa Deus fazer todas as coisas.
É por isso que ele pode, por exemplo, prometer a Sara que ela vai ter um filho de idade já avançada. Isso não é logicamente impossível. Não é logicamente possível, apesar de ser fisicamente impossível. Naturalmente é muito, impossível que uma pessoa já de quase 100 anos tenha um filho, né? Por isso que Deus ele pode transformar água em vinho. Porque não existe nenhuma contradição lógica. Mas Deus fazer um triângulo de 2 lados já é uma contradição lógica. Deus fazer um solteiro casado é uma contradição lógica, é um jogo de palavras inconsistente, tá? Não é nenhuma coisa. Tá? Então Deus pode fazer todas as coisas. Por quê? Porque paradoxos não são coisas. Paradoxos são jogos de palavras. Todas as coisas Deus pode fazer, tá? Ok, pessoal. Vamos para o último item, então, acerca da imutabilidade de Deus. Então, vocês entenderam que Deus é onipotente, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, né? Agora, nós vamos tratar da questão de que Deus não muda. Deus não muda. Tá? E por que isso é importante a gente entender também. Conceito básico aí de imutabilidade. Deus é imutável na permanência de sua existência, em seu caráter, em sua fidelidade, em sua sabedoria e planos. Ok? Deus é imutável em todas essas coisas, em sua existência, seu caráter, em sua sabedoria, fidelidade e planos. Salmo 102. John quer fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta aí. Está aberta aí. Deixar e virar Jesus às criancinhas. Hora do recreio? Tem não. Tem não. Já vai crescer já na rigidez. Já não tem recreio não. Salmo 102. Verso 25 e verso 27. Veja comigo. Por que é importante essa doutrina da imutabilidade? Tá? Por que ela é tão importante para a gente? E por que é tão importante a gente estudar os atributos de Deus? Porque, pessoal, isso tem sofrido muita modificação nos últimos anos, viu? O século XX trouxe muitas novidades, perniciosas, inclusive, para os atributos de Deus. O atributo, por exemplo, da onisciência que a gente estudou, que Deus sabe todas as coisas, incluindo o futuro, e o atributo da imutabilidade, que a gente está estudando agora, são negados em muitas teologias contemporâneas. Tá? Então, existe aí, sendo propagado hoje, começou na década de 70, se não me engano, na década de 70, o que a gente chama de teologia do processo. Vocês já ouviram falar dessa teologia do processo? Já? O que é a teologia do processo? O que esses teólogos estão falando? Estão falando o seguinte, olha, Deus, ele construiu o universo, mas ele não sabe o futuro. Ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Deus é pego de surpresa por aquilo que a sua criação faz. Deus é pego de surpresa. Então Deus, ele está aprendendo. Ele está aprendendo com a sua criação. Uma coisa linda, né? Deus está aprendendo com a sua criação. A criação está desenvolvendo e Deus está aprendendo com ela. Na verdade, esse conceito é um pouco mais antigo, né? O conceito lá do filósofo chamado Hegel, filósofo alemão do século XVII, mentira, do século XVIII, né? Que tem essa ideia de Deus estar se desdobrando juntamente com o universo, né? Se autoconhecendo. Então veja, essa teologia, apesar de parecer muito interessante, né? É uma teologia falsa. É uma teologia que nega a onisciência de Deus, nega, na verdade, a presciência de Deus. Deus não sabe o futuro e Deus agora está conhecendo. Bom, se Deus está se relacionando com o mundo e conhecendo e aprendendo juntamente com a humanidade, Deus está mudando. Então, também nega a imutabilidade de Deus. Né? Então, isso que a gente chama de teologia do processo. Tá? Teologia do processo. Teologia relacional, tem outros nomes para isso também. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado que a gente lê aí na internet. Tá? Porque tem muita bobeira aí, muita heresia mesmo, negando alguns aspectos que são tradicionais do caráter de Deus, que a gente não pode negar. Então, a imutabilidade aí no Salmo 102, no verso 25, diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles
como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então veja, né? O salmista faz um contraste com aquilo que passa, aquilo que é passageiro, né? As vestes vão envelhecer, vão acabar, mas Deus é imutável, Ele permanecerá existindo e permanecerá também, como a gente vai ver, no seu caráter essencial. Deus não pode mudar, ok? Quando a gente fala que o caráter de Deus também não pode mudar, não somente a sua existência, Mateus, Malaquias capítulo 3, verso 6, indica isso. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, verso 6. O próprio Deus, ele fala isso de si mesmo. Então a gente envelhece, a gente fica velho, cabelo branco, né? Cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria, né? Às vezes com uma dor nas costas ali, uns problemas, né? Mas Deus não é assim. Deus não envelhece, né? E aí a gente tem a imagem de Deus velhinho, não é verdade? De barba branca, assim, né? Deus é um ser mais velho, né? Mas Deus não envelhece, pessoal, né? Não tem passagem de tempo para Deus de modo que Ele envelheça, né? Em Malaquias 3, no verso 6, o texto diz explicitamente: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que o texto aqui está dizendo da imutabilidade de Deus? Da fidelidade dele. Ele fala assim, vocês não são destruídos, é porque eu não mudo. Porque eu fiz uma promessa para vocês. Então veja, é por essa razão que vocês não são destruídos, não são consumidos. Porque eu não mudo, né? E ele está falando aqui num contexto em que o profeta Malaquias está repreendendo a nação de Israel, porque os sacerdotes estão trazendo cabritos cegos com pata quebrada para Deus, né? Estão roubando os dízimos e as ofertas que o povo vinha trazendo, os sacerdotes estão roubando, defraudando. E Deus está corrigindo a partir do profeta e fala, olha, eu só não destruo vocês como nação, porque eu sou fiel à minha promessa e à minha aliança de que eu não destruiria o povo de Israel, porque eu não mudo. Por isso que eu falei para os irmãos, né? Isso é uma qualidade de Deus. Se nós formos infiéis, Deus continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, a imutabilidade de Deus também se estende ao seu próprio caráter. O caráter de Deus não pode ser alterado. Deus não pode ser justo aqui e daqui a 3.000 anos Deus vai ser injusto com alguém, porque a justiça de Deus ela é imutável, a fidelidade de Deus é imutável, o seu caráter é imutável. Tiago 1,17, um pouquinho mais para frente aí, já indo para o Novo Testamento, livro de Tiago, depois do livro de Hebreus, capítulo 1, verso 17. Tiago, capítulo 1, verso 17. Todos encontraram? Todos encontraram? Olha o que o texto diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança e nem sombra de variação. Então veja, Deus não muda, Ele é imutável. Não existe mudança nem sombra de variação. Tiago está fazendo uma comparação aqui com os corpos celestes. Os corpos celestes. Os corpos celestes, eles mudam. Se você olhar para o céu hoje, está de uma maneira. Se você olhar daqui a 10 horas, vai estar de outra maneira. O sol vai estar em outro lugar. Existe uma mudança. E existe sombra de variação, porque os corpos celestes produzem uma sombra na Terra, né? Quando eles vão mudando, a sombra vai se alterando, né? Então, o que o salmista não, o autor de Tiago aqui, o próprio Tiago está dizendo? Deus não tem mudança. Ele é o Pai das luzes, mas Ele não é
uma luz que altera, que vai para um lado e para o outro, como as luzes do céu. Ele não muda. E ele não tem nenhuma sombra de variação, porque Deus não varia de maneira nenhuma. Ele é imutável mesmo. Até aqui, tudo bem, pessoal? Está ficando claro que a Bíblia é clara nesse ponto? Deus não muda. Não tem mudança em Deus. Deus também não muda em sua fidelidade. Eu acho que a gente nem precisa abrir, porque eu já li para vocês Hebreus 6. Deus é fiel. Se nós formos infiéis, Ele permanece sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. É impossível que Deus minta. Tá? Então, em sua fidelidade, Deus também é imutável. E em sua sabedoria e planos. O Salmo 33, verso 11 diz isso. Salmos 33, verso 11. E isso aqui dá muito pano para a manga. Tá? Falar que Deus é imutável em sua sabedoria, em seus planos. Ou no singular, em seu plano eterno. Salmo 33, verso 11. Ainda bem que eu não vou entrar nesse assunto hoje. Graças a Deus. Isso aqui é complicado. O texto diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então, aqui a Bíblia chama de conselho do Senhor, né? A sabedoria do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração, né? Desde toda a eternidade. O que está dizendo aqui? A vontade de Deus, a intenção do coração de Deus e a sabedoria de Deus, ela permanece desde a eternidade, não tem mudança. Isso aqui corrobora muito quando a gente estudou a doutrina da onisciência de Deus. A sabedoria de Deus, ela é imutável, ela é completa, ela é perfeita, ela é preenchida. Deus não aprende nada novo, tá? Deus não conhece nada novo. Deus nunca é pego de surpresa, né? Porque o seu conselho é eterno e a sua intenção do coração também é eterno, o seu plano é eterno. Tá? Deus tem um plano eterno que não altera. Por mais que a gente acredite que nós podemos alterar os planos de Deus, na verdade, as nossas ações estão inclusas dentro desse plano já. Tá? Então não há nada que possa ser alterado desde a eternidade no conselho de Deus. A gente vai ver isso de maneira muito mais assim, massiva mesmo, mais para frente, quando a gente estudar os decretos de Deus, tá? E aí os irmãos vão ver como que isso dá pano para a manga. Isso aqui dá muito pano para a manga. Tá? Como assim? O plano de Deus é inalterável. Como é que fica então o pecado? Deus sabia que o homem ia pecar e estava dentro desse plano de Deus? Que coisa esquisita é essa? Deus sabia que Satanás ia cair e estava dentro do plano de Deus? Né? E as maldades do mundo também? Já estava dentro do plano de Deus de maneira inalterável? A resposta é sim. Sim, a Bíblia diz isso. Como que a gente vai resolver isso? Né? Segura que a gente vai chegar nisso aí. É complicado, tá? Mas o que é que esses textos todos indicam então? Deus é imutável. Tá? Deus é imutável no seu caráter, na sua fidelidade, na sua existência, no seu plano eterno. E aí vem a pergunta. Beleza, eu entendi que Deus é imutável, onisciente, onipotente, onipresente, todos esses atributos que a gente chama de atributos incomunicáveis, né? Que nós não temos compartilhados com a criação dele. Ok, eu entendi isso. Como é que fica a encarnação em Jesus Cristo? Como é que fica isso? Porque Jesus, né, se encarnou, a doutrina da encarnação, o verbo se fez carne. Não houve mudança aí? E aí? Outro problema. Deus era eterno no sentido de atemporalidade, antes da criação. Mas quando Deus cria, Deus entra no tempo. Isso é óbvio, né? Porque Deus cria o tempo. Agora, Deus é eterno, mas dentro do sentido de infinidade temporal. Lembra que eu falei que eternidade pode ser entendida nos dois modelos? Fora do tempo e dentro do tempo, infinitamente. Né? E aí, Deus não mudou, não? Ou seja, como é que a gente resolve esses problemas? Pessoal, por isso que a gente sempre tem que ler as Escrituras e estudar os atributos de Deus de maneira bem contextualizada, senão a gente cai nesses problemas, né? Igual o problema do paradoxo da pedra e tal. A gente precisa qualificar o que significa essas coisas. Quando a Bíblia fala que Deus é imutável, né, ela está dizendo que Deus é imutável nos seus atributos essenciais, na sua própria natureza. É o que a gente chama de atributos intrínsecos a Deus. Atributos intrínsecos. Isso não pode mudar. Mas também existem características
extrínsecas, fora, relacionais. Isso pode mudar, sem problema nenhum. Quando a gente fala, por exemplo, que Deus ele é eterno, essa é uma característica intrínseca de Deus. Quando a gente fala dos modos em que Deus é eterno, essa é uma característica extrínseca de Deus. Deus entrar no tempo não significa que ele perdeu sua eternidade. Significa que ele está num modelo de eternidade diferente. Mas ele ainda é eterno. Ele não deixou de ser eterno. Por quê? Porque a eternidade ela pode se dar de vários modos. Fora do espaço-tempo, dentro do espaço-tempo. Mas o atributo de eternidade é intrínseco a Deus. Faz parte da própria natureza dele. Isso é imutável. Quando a gente fala da encarnação em Jesus Cristo, é mais complexo, né? Porque Deus se faz ser humano. Deus, então, deixa de ser espírito, por exemplo? Deus deixa de ser espírito? Não. Jesus tinha espírito? Claro, né? Ou ele era só um boneco de carne, né? Não, ele tinha espírito, né? Então, veja, quando Deus ele se encarna em Jesus Cristo, ele não perde o seu atributo da espiritualidade, né? Deus é o espírito. Ele, na verdade, assume uma nova natureza, que é a natureza humana. Então, Deus ele não perde um atributo. Na verdade, ele assume um novo. Isso é muito interessante, né? Ele assume, então, um corpo, né, de carne e osso, em Jesus Cristo. Uma alma humana, inclusive, né? Para eu não errar aqui, porque eu não posso dizer que Cristo só tinha um corpo humano e a alma dele era plenamente e somente divina. Não, Cristo tinha uma alma humana. Inclusive, quem fala isso é acusado de heresia. Essa heresia chama apolinarianismo, que veio de um indivíduo chamado Apolinário no IV século. Né? A igreja teve que debater isso e dizer, não, Cristo é totalmente humano, corpo e alma, e totalmente Deus, totalmente divino. Essa é a doutrina correta, cristológica, que a gente vai estudar quando a gente estudar cristologia, tá? Então veja, Deus então ele não passa por uma mudança, por quê? Porque ele não perde os seus atributos intrínsecos. Deus ser justo e Deus ser fiel é algo intrínseco. Isso não muda de maneira nenhuma, tá? Então a gente tem que fazer essa divisão entre atributos intrínsecos e atributos extrínsecos, relacionais. Tá? E quando a Bíblia fala que Deus é imutável, ela está falando só nessa primeira categoria e não nessa segunda categoria. Ok? Outro problema, eu coloquei na folha aí para a gente encerrar. Eu trouxe essa citação aí. Os irmãos estão percebendo que eu estou usando muito material desse filósofo e teólogo cristão, que é o William Lane Craig. Hoje ele é o apologista, o defensor da fé mais popular, né? Vivo. Ele já está com seus 60 e poucos anos, se não me engano, e certamente é o maior influenciador do nosso século, né? No sentido de consistência cristã, filosofia e teologia, ele é excelente, né? Ele combate mesmo tudo que você imaginar de crítica, o Craig ele combate de maneira muito bem colocada, né? E ele coloca assim, há passagens nas Escrituras que se você as considerar ao pé da letra, parece que Deus muda de ideia. Existem essas passagens aí, parece que Deus muda de ideia, né? De fato, há declarações onde se diz que Deus se arrependeu do que ia fazer e fez algo diferente. A dificuldade em tomar essas passagens literalmente, ou ao pé da letra, é que as Escrituras também afirmam que Deus é onisciente. Isso inclui o conhecimento do futuro, mesmo o conhecimento dos pensamentos futuros das pessoas, bem como suas ações. Então, se Deus tem total conhecimento do futuro, esperar esse aventurado ali, se Deus tem total conhecimento do futuro, é impossível que aconteça alguma coisa que o faça mudar de ideia, porque ele já sabia disso. Se você já sabe o que vai acontecer, isso já está incluído em seus planos para o futuro, para seu conselho. Então eu diria que essas passagens são o que chamamos de antropomorfismos nas Escrituras. Seriam formas humanas de descrever Deus. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, não é um livro de filosofia. Não é nem mesmo um livro de teologia sistemática. Inclusive, a gente está fazendo teologia sistemática refletindo sobre as Escrituras, né, pessoal? Né?
A Bíblia não é um livro de teologia sistemática. As doutrinas não vêm organizadinhas e prontinhas. A gente tem que estudar, tem que pegar as passagens, colocá-las de maneira conjunta e fazer sentido daquilo, né? De maneira harmoniosa. Esse é o trabalho da teologia sistemática que a gente está fazendo. Mas a Bíblia mesmo só nos dá a matéria-prima para a gente trabalhar. Então veja, né? É um livro de histórias das ações e interações das pessoas com o Deus de Israel. Essas histórias têm toda a cor e inspiração de um antigo contador de histórias. Acho que seria um erro pressioná-los filosoficamente ou teologicamente com relação a coisas como Deus mudar de ideia. Eu diria que eles representam a perspectiva humana sobre a situação. É assim que nos parece, mas na verdade Deus sabia o tempo todo, por exemplo, que Ezequias oraria, né? A irmã Luciana, inclusive, trouxe essa questão, eu acho que na aula retrasada, né? Sobre Ezequias, né? E Deus ter dado mais 15 anos para Ezequias, né? Então veja, né? Deus sabia o tempo todo que Ezequias oraria. Claro que Deus sabia. Se você fala que Deus não sabia, então você está mutilando a onisciência de Deus, né? Ele sabia o tempo todo que os ninivitas se arrependeriam e se voltariam para ele. Então, do ponto de vista de Deus, não há realmente nenhuma mudança. Do ponto de vista de Deus, não há nenhuma mudança. Isso é exigido, como eu digo, pela onisciência de Deus e pela presciência do futuro. Ok? Ficou claro isso? Então, da perspectiva de Deus, é claro que Deus já sabia de tudo. Da nossa perspectiva, nós não sabemos de tudo. E nós contamos a história, mesmo que seja inspirada, como eu disse para os irmãos, a inspiração não nega o caráter humano, a descrição humana, os conceitos humanos utilizados, que é o que a gente chama de confluência, Então não tem problema essas linguagens bíblicas, desde que elas sejam entendidas de maneira apropriada. Tá? Ok, pessoal? Dúvidas? Questões? Observações? Sim? Ele ficou irado com toda aquela desobediência. Então, isso aí foi mudado. Não seria mudado também, não? Ah, tá. O que mudou aí, na verdade, é a forma como Deus se relacionou com o ser humano a partir das épocas, e não o próprio Deus. Por exemplo, Deus sempre permaneceu justo. E o ser humano que foi injusto, durante as eras, E Deus, então, se relacionou com esse ser humano de maneira justa, a partir de modelos diferentes. Então, Deus se relaciona, às vezes, a partir da lei de Moisés, É uma forma de Deus se relacionar com uma nação, Então, ele prescreve aquelas leis cerimoniais, leis cívicas, de sociedade, de como organizar o culto, de como o ser humano poderia obter o perdão dos pecados a partir da morte dos animais. Mas veja, essa maneira, apesar de ser diferente da maneira que nós utilizamos hoje, ela não exclui que o caráter intrínseco da justiça de Deus mude. Porque tanto no modelo antigo como no modelo novo, Deus permanece sendo justo. A única diferença é que Deus administra essa justiça imutável dele de modo distinto na sua relação com os povos ao redor dos tempos, entendeu? Então, Deus tratou na época de Noé de uma maneira, Deus tratou na época da lei de outra maneira, Deus trata na nossa época de uma determinada maneira. Nas três maneiras diferentes, a justiça de Deus é sempre aplicada. Então, na questão extrínseca, relacional, existe mudança. Mas na questão intrínseca da natureza de Deus, dele ser justo, não houve mudança em nenhuma das ocasiões. Ele permaneceu sendo justo. Então, quando a Bíblia fala de imutabilidade, ela está falando dessa questão interna, da justiça de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus, e não da questão relacional de Deus. Isso aí não tem problema. Deus realmente, ele vai alterando a forma de relacionamento, mas nunca altera a justiça dele. Isso é inalterável. Ficou
Ficou claro isso? Ficou claro isso, pessoal? Né? Então, Deus mudar o modo de tratamento não significa que Deus mudou a sua natureza justa. Né? Eu posso tratar uma pessoa de maneira justa de várias maneiras. Eu posso ser justo com uma pessoa de várias maneiras. Né? Mas eu continuo sendo justo em todas elas. Né? A maneira de tratar com essa pessoa que for uma maneira distinta. E Deus realmente faz isso. A operação de Deus lá em Nínive explica tudo isso aí. Né? Sim. Deus, ele manda falar, ó, se vocês continuarem dessa maneira, eu vou tratar com vocês assim. Sim. Mas aí, como eles mudaram, Deus tratou com eles assim, tanto que o profeta não estava entendendo. Sim, sim. Deus manda eu vir aqui e dar um recado. Eu venho dar um recado e depois, aí Deus tem que tratar com o profeta também de uma maneira que o profeta entende. Deus Deus é tremendo. Sim. Deus não colocou a condicional, né, com Jonas não, né? Não. Se o povo não se arrepender, eu vou destruir. Deus só fala, eu vou destruir o povo. Se ele não se arrepender. Essa parte Deus escondeu de Jonas. Jonas foi quente lá, esperando, ai, que beleza, vai destruir o povo de Nínive, né? E Deus falou, eu não te dei a informação completa, eu coloquei na condicional. Coloquei na condicional. Então é isso, tá? Sim? Pode ficar à vontade, né? Principalmente eles pegam também, acho que, se não me engano, está lá em Gênesis, que fala que Deus se arrependeu de fazer o homem. Sim, Gênesis 6. Isso é uma tradução, porque eu já vi até na minha Bíblia que fala que Deus se entristeceu. Sim. Seria diferente de arrepender. Isso, seria diferente. É questão de tradução mesmo? Sim. A palavra hebraica para se arrepender em Gênesis 6 é nahan. E essa palavra, o significado mais apropriado dela é pesou-lhe o coração. Pesou-lhe o coração. Né? Nesse sentido, não está falando de arrependimento de Deus criou, não sabia que ia dar errado, deu errado, foi um erro de rota, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Né? Não, Deus já sabia, né? Mas é mais no sentido de que pesou-lhe o coração. Né? Agora, é claro que Deus já sabia que o coração dele ia ficar pesado naquela ocasião. Né? Isso tudo estava dentro do plano de Deus, mas não significa que Deus seja impassível diante daquilo que acontece. Né? Inclusive, os teólogos foram muito exagerados no segundo século do cristianismo, porque eles juntaram lá a filosofia grega. Na filosofia grega, o conceito de Deus é de um Deus impassível. O que é um Deus impassível? Deus que não pode ter nenhum tipo de sentimento. Não pode sofrer, não pode ter o coração pesado. Né? Então, os teólogos no segundo século, eles criaram uma doutrina chamada impassibilidade divina. Eu acho que essa doutrina é errada. Eu acho que ela é errada, porque no conceito grego de Deus, Deus não é uma pessoa, para começar. É por isso que ele não pode ter sentimento. Então eles juntaram isso lá no segundo século, tentando fazer uma teologia cristã que fosse acessível ao mundo pagão daquela época, né, tentando evangelizar os gregos, e eles criaram essa doutrina, mas essa doutrina é rejeitada pelos teólogos hoje. Deus ele pode sim ter sentimentos. Deus pode se entristecer, Deus pode irar-se, né? Deus tem a ira, né? Como sendo uma parte importante aí. Pouca gente fala da ira de Deus, mas Deus se ira também. Deus se alegra quando um pecador se arrepende, né? As Escrituras falam. Então é claro que isso pode ser uma linguagem humana, pode, mas Deus, a gente não pode esquecer isso. Deus é uma pessoa, ele não é um objeto inanimado, sem vida. Deus é uma pessoa que se relaciona, uma pessoa divina, né? E sendo uma pessoa, Deus pode muito bem ter o coração pesado. Então a tradução seria melhor essa, pesou-lhe o coração, a palavra hebraica lá, ok? Agora, mesmo se a palavra hebraica tivesse sentido literal de arrepender-se, seria como o Craig falou aqui, uma linguagem antropomórfica. Né? Uma linguagem antropomórfica. Então quando você falar assim, não sei, né? Quando a gente aplica linguagens para objetos inanimados, a gente faz isso direto, né? Sei lá, não sei se vocês já viram, estou tentando pensar num exemplo aqui, mas a gente faz isso direto, com objetos, a gente aplica uma linguagem humana para objetos, né? A gente fica com dó de objetos, inclusive, né? Se alguém pega uma foto e rasga, fica com dó, nossa, cara, que dó, né? Rasgou a foto, né? Mas é só um objeto aquilo, né? Mas a gente aplica sentimento naquela coisa e tal, né? Isso é muito comum do ser humano, né? Falar das coisas ao seu redor como sendo objetos mesmo, né? Objetos não, pessoas com atributos pessoais, mesmo que sejam objetos inanimados. Quanto mais para Deus. Então, o povo hebreu, eles falavam nas categorias que eles tinham de linguagem, né? E as categorias que eles tinham eram linguagens humanas.
Então, Deus se arrependeu aqui, porque é a única coisa que a gente consegue pensar num texto como esse. Mas ficou claro, Patrícia? Isso ficou mais claro? Não? Ok. Mas, alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Tudo certo? Último exemplo para a gente terminar. Eu acho que é um exemplo interessante, que une tanto a onipotência de Deus com a imutabilidade de Deus. Quando Jesus ora no Getsêmani, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Sobretudo, seja feita a tua vontade. Mas a oração de Jesus revela muita coisa interessante. Se possível, afasta de mim esse cálice. Era possível afastar o cálice de Jesus? Quebrava o plano de Deus, mas era possível. Era possível, não era? Era possível, era possível. Mas, dado que, quando a gente acrescenta essa informação, que Deus queria salvar um povo, era possível? Não. Não. Aí é impossível. E ele sabia, né? Ele é Deus, Ele sabia. É igual na parte lá que Deus se arrependeu, aí veio a Sim. questão de Noé, né? Sim, Ele deu oportunidades para as outras pessoas entrarem na arca. sim. Mesmo Sabendo. que ninguém ia se arrepender. Exatamente. Nesse sentido, a pregação de Noé, ela tem mais um efeito de juízo do que um efeito salvífico. Isso acontece muito até hoje. Às vezes você vai pregar para alguém, não necessariamente a pessoa vai ser salva, mas a pessoa foi alertada. A pregação no final vai servir como juízo, infelizmente, né? Então a pregação tem essa dupla face, né? Ou ela salva a pessoa, ou ela constitui juízo sobre ela, né? Como testemunho para aquela pessoa. Ela não vai poder falar, eu não ouvi o evangelho. Mas isso exemplifica muito bem. Por que, se Deus quer salvar um povo, então não era possível que o cálice fosse afastado? Porque Deus tem que satisfazer a sua justiça. Porque, como eu disse, justiça é um atributo intrínseco, não pode mudar. Se Deus é justo e Ele quer salvar alguém, e essa pessoa, ela legalmente, ela merece ser punida por causa do pecado dela, então alguém tem que ser punido. Alguém tem que ser punido. Esse cálice vai ter que ser bebido por alguém, né? Bom, então só tem um que pode beber esse cálice, Jesus Cristo. Ou seja, não é possível, se Deus quer salvar alguém de fato, né? Agora, se Ele não quiser salvar ninguém, ok, sem problema, Deus removeria o cálice, tá? Então tudo depende do conselho de Deus. É por isso que a doutrina lá do conselho de Deus é importante. Se está dentro do conselho de Deus salvar um povo, nossa, então já era, vai acontecer, tá? Ok, pessoal? Claro? Então vamos encerrar então. Hoje nós acabamos no tempo. Isso é um milagre da onipotência de Deus.